Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de Bioquímica. Essa será a nossa aula 9 e nessa aula nós vamos falar sobre os ácidos nucleicos. Eu sou o professor Rafael Barbosa, então vem comigo nessa aula. Bom, quando nós falamos de ácidos nucleicos, é importante lembrar que esses compostos, melhor dizendo, eles participam da constituição dos organismos desde os primórdios, né? Os ácidos nucleicos, na verdade, eles são macromoléculas, são moléculas gigantes, tá? Que são formadas por sequências de nucleotídeos. Vamos entender. Assim como as proteínas elas são formadas por aminoácidos, nós aqui também temos que os ácidos nucleicos também são formados por nucleotídeos. No entanto, qual é a semelhança entre um e outro? A semelhança é que as proteínas elas são consideradas polímeros de aminoácidos. O que seria isso, professor? Polímeros são nada mais nada menos moléculas grandes onde as suas subunidades se repetem. No caso das proteínas, essas subunidades são os aminoácidos. No caso dos ácidos nucleicos, essas subunidades, ou também podem ser chamadas de monômeros, no caso dos polímeros, são os nucleotídeos. E a função desses ácidos nucleicos, né, a função dessa sequência de nucleotídeos é nada mais nada menos que armazenar toda a nossa informação genética. Existe aí dois tipos de ácidos nucleicos, um ácido nucleico chamado de ácido desoxirribonucleico, ou DNA, e o ácido ribonucleico, também chamado de RNA. Nessa nossa aula, o foco é falar um pouquinho sobre a estrutura do DNA. Mas para a gente entender como essa estrutura acontece, parte a parte nós vamos mostrando para vocês qual é a composição química desses ácidos nucleicos. Pois bem, vem comigo. Quando a gente fala de composição química, a gente está falando realmente de estrutura química, tá? Então, os ácidos nucleicos eles são constituídos por monômeros, que são chamados de nucleotídeos. Todo nucleotídeo é formado de três partes: uma base nitrogenada, que nós vamos entender a característica dessa base, um grupamento fosfato e a pentose. A pentose, para quem não lembra, a pentose ela é nada mais nada menos que um açúcar, ela é um carboidrato. O que vai fazer a diferença entre dois nucleotídeos, por exemplo, pode ser o açúcar, o tipo de pentose que é utilizada naquele composto, perfeito? Quando a gente fala de nucleotídeo, a gente precisa juntar essas três partezinhas, ou seja, a base nitrogenada, a pentose e o grupamento fosfato. Se por algum motivo eu excluir a base, aí eu transformo isso em um nucleosídeo. Nucleosídeo nada mais é do que um nucleotídeo sem a minha base nitrogenada. Já quando a gente fala, por exemplo, das ligações que fazem com que esses ácidos nucleicos estejam unidos, é importante lembrar que cada um desses nucleotídeos, eles vão ser conectados por uma ligação chamada de fosfodiéster. O grupamento fosfodiéster é um composto que se parece muito com o éster, só que no lugar de um carbono nós temos aqui um fósforo, tá? Então essas subunidades nucleotídicas elas vão se ligar, formando meio que uma escada por uma ligação covalente denominada de fosfodiéster. Essa ligação fosfodiéster é uma ligação eletroquimicamente muito, mas muito forte. Como a gente tem uma diferença de cargas muito grande, a gente acaba tendo essas ligações fosfodiéster muito bem unidas, muito bem membradas, tá? Já as bases nitrogenadas, elas existem em 5 tipos: a citosina, a timina, a uracila, a adenina e a guanina. Vocês perceberam que eu separei essas bases nitrogenadas em dois grupos, um grupo superior e um grupo inferior, tá? Por que a gente separou em dois grupos, professor? Porque essas bases elas têm semelhanças. Perceba que citosina, timina e uracila apresentam semelhanças. E essas semelhanças fazem com que essas bases aqui elas sejam chamadas de bases pirimídicas ou púricas. Vai depender muito da característica do ácido nucleico. Quando a gente fala de bases de DNA, ou seja, do ácido desoxirribonucleico, o ácido desoxirribonucleico, ou DNA, ele apresenta 4 bases nitrogenadas: a adenina, a timina, a guanina e a citosina. Professor, por que o senhor deixou a timina em evidência? Porque a timina, no caso de uma base de um ácido nucleico de RNA, essa substituição da timina acontece por uma uracila. Na verdade, a gente pode dizer que a timina nada mais é do que uma uracila, só que metilada, né? Ela tem um grupamento metil aqui do lado. Quando a gente forma o RNA, essa metilação deixa de acontecer e aí ocorre a substituição da timina por uma uracila, perfeito? Já quando a gente fala de bases do RNA, as bases do RNA são todas com exceção da timina, que é substituída nesse caso por uma uracila.
Como eu mostrei para vocês, essas bases nitrogenadas elas acabam por apresentar semelhanças. E pelo fato de apresentar essas semelhanças, elas vão ser divididas em bases púricas e pirimídicas. Então é importante salientar isso para vocês. A timina está presente apenas no DNA e a uracila está presente apenas no RNA. Dito isso, quando a gente divide essas bases caracterizadas pelas suas estruturas químicas, a gente vai perceber que as bases pirimídicas elas contêm apenas um anel aromático, não necessariamente aromático, mas um anel em sua estrutura. Então, citosina, timina e uracila são bases pirimídicas. Já quando a gente fala de bases púricas, a gente vai ver que nós temos 2 ou mais anéis que vão formar essa estrutura. Então, bases pirimídicas e bases púricas nada mais são, né, do que moléculas que apresentam semelhanças diante de determinadas estruturas químicas. No caso das bases nitrogenadas, as bases pirimídicas apresentam semelhança quanto ao seu anel estrutural, enquanto que as bases púricas apresentam 2 anéis. Ambas são bases nitrogenadas porque contêm nitrogênio, isso é muito importante. Essas bases nitrogenadas elas podem se parear, formando aí o entrelaçamento das moléculas de DNA, que especialmente elas, né? Então esse entrelaçamento só acontece porque essas bases nitrogenadas que estão em nucleotídeos em lados opostos, elas conseguem interagir por ligações de hidrogênio. Essas ligações de hidrogênio elas são super importantes, por quê? Porque mostra que o hidrogênio ele tem uma capacidade de mudança de ligação muito interessante. Ele tem uma capacidade de se ligar, de formar ligações de hidrogênio com o flúor, com o oxigênio e com o nitrogênio. Como aqui nas bases nitrogenadas nós temos o próprio nitrogênio, então essa flexibilidade, digamos assim, do hidrogênio conseguir formar pontos com estes 3 elementos faz com que haja a formação dessas pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Qual é a grande sacada dessas pontes de hidrogênio? Como elas são ligações intermoleculares fortes, tá? Automaticamente isso faz com que a molécula de DNA ela tenha uma certa segurança no não despareamento dessas bases. Então é necessário que isso aconteça, perfeito? Então no DNA a adenina sempre se liga à timina e obviamente, né, a guanina sempre se liga à citosina. No caso da adenina e de timina, ocorre a formação de 2 ligações de hidrogênio. É claro que se você tiver também a guanina ligada à citosina, elas vão se ligar através de 3 ligações de hidrogênio, perfeito? Então, dentro da molécula de DNA, você tem a adenina se ligando à timina, guanina se ligando à citosina. Como já deu para perceber, como a guanina só se liga à citosina, a mesma quantidade de guanina vai ser igual à quantidade de citosina. Assim também será a quantidade de adenina e timina no DNA. O número de adeninas é igual ao número de timinas. Isso se chama regra de Chargaff. A regra de Chargaff nada mais descreve que o número de bases nitrogenadas que são ligantes, elas são devidamente iguais. O RNA, como ele não possui timina, a adenina vai se ligar à uracila também por 2 ligações de hidrogênio. No caso do açúcar, que é a pentose, nesse caso nós temos 2 tipos de açúcares, né? No caso do RNA, o açúcar é uma ribose e no caso do DNA, o açúcar é uma desoxirribose. Qual é a diferença entre os 2 açúcares? É que na ribose nós temos uma hidroxila e na desoxirribose, no lugar dessa hidroxila, nós temos aí um hidrogênio. Então é importante você entender que esses ácidos nucleicos eles apresentam estruturas diferentes e pelo fato de apresentarem estruturas diferentes, eles podem ter características, né, diferentes na formação dos compostos orgânicos, especialmente dos ácidos nucleicos, né? Já o DNA, ele tem uma forma estrutural muito diferente da do RNA. A gente sempre enxerga o DNA apenas como um DNA de dupla hélice. E de fato, o DNA de dupla hélice é o mais conhecido de todos. Por quê? Porque é o DNA humano. Nosso DNA ele acaba tendo essa formatação. Porém, nós também temos moléculas de DNA com formato circular, com formato espiralado, de fita única e não apenas de fita dupla, certo? Então o DNA ele vai conseguir adquirir essa condensação, essa estrutura por conta das pontes de hidrogênio que são formadas entre essas bases nitrogenadas, tá? Quais são as principais características que nós temos em relação ao DNA? Bom, o DNA, nosso DNA, né, ele é feito por 2 fitas em formato de alfa-hélice. Quando a gente fala alfa-hélice, nós lembramos daquelas proteínas que têm essa caracterização espiralada, né, em escadinha. O nucleotídeo ele contém a desoxirribose e as bases nitrogenadas timina, adenina, guanina e citosina, além do grupamento fosfato.
A relação entre as bases, tanto a adenina e timina, é 1:1, ou seja, para cada adenina nós temos uma timina. E quando falamos de guanina e citosina, essa relação também é de 1:1. O que é que significa dizer? Significa dizer que pela regra de Chargaff, nós conseguimos encontrar a quantidade de timinas a partir da quantidade de adeninas e vice-versa. O mesmo vale para a citosina e para a guanina, certo? Dependendo da característica e do momento em que a célula se encontra, esse DNA vai apresentar formatos e características de condensação diferentes. Então, a quantidade dele é maior no núcleo, né, formando a cromatina ou o cromossomo, depende muito do estágio que a célula se encontra, e ele apresenta menor quantidade no citoplasma. Quando nos referimos a DNA humano, se nós nos referimos, por exemplo, a DNA de seres procariontes, nós vamos perceber que boa parte desse DNA ele pode estar dissolvido ou espalhado pelo citoplasma, justamente porque os seres procariontes eles têm uma ausência na quantidade de membrana nuclear, ou seja, o núcleo não é envolvido por uma membrana. Perfeito? Bom, gente, essa foi uma aula das principais características e da composição química do DNA. Espero você em um outro momento, desejo a você bons estudos, um grande abraço e até a próxima.